Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pelo pão de cada dia, pelo vestuário, pelo calçado, pela saúde, Jesus, que Tu tem nos proporcionado, pela nossa liberdade, meu Deus, o direito de vir, Jesus, por ter, meu Deus, esta oportunidade agora de glorificar e bendizer o Teu nome e te agradecer, Jesus, agora, te agradecer por tudo que o Senhor fez. Meu Pai, eu tenho certeza que, não porque mereço, mas que tudo que o Senhor tem feito por mim está acima da compreensão humana. Pai, eu te louvo porque estou aqui, Jesus. Também eu te peço, meu Deus, por todos os teus filhos. Jesus, pela minha filha Damaras, que está aqui comigo, pelo teu filho Thierry, que está trabalhando, pela a sua esposa, a Mônica, o Tauão, meu neto. Enfim, Jesus, por todos da família Nóbrega, Bezerra, Caetano, pelo teu filho Mateus, além de João Pessoa, os de Ribeirão Preto, Natan, enfim, a todos. Além de São Bentinho, a Miriam, a mamãe, o Suetan, a família toda. Que Jesus Cristo continue abençoando. Também que possa essa mensagem através, Senhor, também do Facebook, Jesus, do YouTube, Senhor, do Google+, ou Senhor, do blog, aonde quer, Senhor, que essa mensagem venha chegar, Jesus. Venha chegar, meu Deus, na proporção do que as pessoas estejam precisando. Unge, meu Deus, cada palavra que é onde ser falada. Ajuda, Senhor, a compreender os seus pensamentos para conosco. Não nos deixa, meu Deus, caminhar do nosso jeito, mas que devemos caminhar segundo o seu querer e a sua vontade. Amém, Jesus. E a palavra é a nossa irmã Dâmara. E aqui, Mateus 18, 18 e 19. Assim, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que estás no céu. Bom, uma coisa muito interessante, esse versículo que a nossa irmã leu. Jesus disse que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedires, isto crendo recebereis. Eu lembro de uma situação difícil, eu não vou citar nome, de uma pessoa que estava sendo acusada injustamente. E era um culto de matutino, estávamos ali. E aquela avó chegava desesperada naquela manhã e falava para que orássemos pelo seu neto. E naquela manhã fizemos menção desta palavra. Fizemos menção desta palavra. E Jesus honrou. Por quê, irmão? Porque nesse versículo de Mateus 18, 19, Jesus não manda que ninguém faça uma bela oração. Jesus não manda que convoquemos a igreja de Cristo para orar por uma tal causa, uma tal situação. Jesus é enfático, Jesus é direto, é objetivo. Ele disse: dois de vós concordares. Se os dois estiveram no mesmo objetivo, seja o que for que estiver passando na sua vida, se você tiver alguém igual a você, que pense como você, que creia como você, e vocês dois concordarem, Jesus Cristo honrará a sua concordância. Por quê? Porque aqui ele está dizendo que se dois concordarem, e Jesus não é mentiroso. Então, se você tem fé e alguém tem fé, mesmo que não exista aquilo que vocês estão querendo, mesmo que não exista em lugar nenhum, Jesus criará, só para que o seu nome seja glorificado. Certo? Mas eu quero ler com vocês, eu quero falar de um tema que às vezes é polêmico, para algumas pessoas, para outras não. Nós vamos entender hoje, devo deixar aqui uma mensagem aqui para uma pessoa que eu digo que foi um vulto, porque foi uma amizade muito rápida. O veterinário renomado do governo do estado, se eu não me engano, da cidade de Ceabra, por nome de Pericleon,
Rochas. Uma pessoa que conhecemos quando eles trabalhavam, quando ele veio dar um curso, quando eles trabalhavam na biblioteca, uma pessoa maravilhosa. Eu quero deixar essa mensagem para ele, Creon, você, pastor, né? Mas continua sendo esse médico de nome, e que eu tenho certeza que como servo do Senhor tu irás prosperar em tudo aquilo que os teus projetos. Eu não sei por que eu estou dizendo isso nesta noite para você, mas eu acredito que Deus o sabe. Não deixe que ninguém ponha limite nos teus sonhos. Não. Lá no livro do profeta Isaías está dizendo, amplia o lugar das tuas estacas. Então, Perecron, que receba um abraço do seu amigo e irmão em Cristo. Em nome de Jesus, não sei onde você está, mas Jesus as sabe e as conhece. Que Jesus continue te abençoando. Então, eu vou ler um texto muito conhecido que se encontra, está nos evangelhos, mas eu vou ler apenas no livro de Marcos. E eu quero que essa passagem registrada desta forma está precisamente no livro de Marcos. O capítulo é o 3. Se você tiver Bíblia, abram a sua Bíblia na sua casa no livro de Marcos, no capítulo 3. Começando no capítulo 12, eu não vou ler a partir do 3 e o 12, mas no capítulo 12 começa a eleição dos discípulos. Mas eu vou ler a partir do versículo 20, que diz assim: E foram para uma casa, e fluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. Quem não podia comer? Jesus. Jesus foi para um determinado lugar, e tinha muita gente procurando, e ele atendia a todas as pessoas indistintamente. E o dia passou e ele nem vontade de comer tinha. E diz assim, e quando os seus parentes ouviram isso, saíram para prender, porque dizia estar fora de si. Este está no versículo 12, no capítulo 13, o versículo 20. Aí a mensagem dá uma parada, e vamos pular para o 31, para que entendamos a resposta dura que Jesus dá à sua mãe e aos seus irmãos. No versículo 31 do capítulo 3 do livro de Marcos, está escrito assim, e chegaram então seus irmãos e sua mãe, que é o que a Bíblia no capítulo 21 chama de parentes. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram chamar. Mandaram chamar. E a multidão estava sentada à roda dele. E disseram-lhes, eis que a tua mãe e teus irmãos te procura e estão lá fora. E ele respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, esse é minha mãe e meus irmãos. Eu quero falar, irmão, porque desse texto, porque as pessoas se omitem em certas passagens bíblicas e ficam tentando buscar justificativo que talvez Jesus não foi duro com sua mãe, ou porque isso, ou porque aquilo. Na verdade, Jesus foi duro sim. Jesus é onisciente. E na sua onisciência, Jesus sabia que ele estava maquinando a sua mãe pelo instinto de mãe, Maria pelo instinto de mãe. Quando eles souberam que Jesus estava atendendo as pessoas o dia todo sem comer nada, com fome, mas estava ali atendendo a multidão, eles acreditavam que Jesus estava doido. Capítulo 13, versículo 21 diz, e versículo 20 diz que fluiu a multidão de maneira tal que nem sequer poderia comer pão. E os seus parentes, quando souberam, foram para o prender porque dizia que estava doido. Aí no versículo 31 que nós lemos,
faz desenrolar no versículo 31. Ele discrimina quem são esses parentes. E ele diz que esses parentes eram sua mãe e seus irmãos. E maliciosamente eles não vieram até Jesus, pois o intuito deles era prendê-lo mesmo. Eles ficaram lá de fora, foi lá fora. Não foi próximo da multidão, eles estavam afastados da multidão. Afastado da multidão. E o que aconteceu? Mandam chamar Jesus. A ideia deles era, Jesus chegando, eles prendiam Jesus porque achavam que estava doido. O que eles não tinham em mente é que Jesus era Deus. Apesar de saber que era um grande profeta de Deus, eles não conheciam o Jesus que eles estavam como os discípulos no barco. Vocês observam que os discípulos andavam com Jesus. Aí naquela passagem que vê um vendaval e que Jesus está dormindo, eles acordam Jesus com medo de morrer afogado. Jesus acalma o vento e o mar e eles olham entre si e dizem: que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Este homem era o Jesus que andava com ele todos os dias. Então, meu irmão, se Jesus foi tratado desta forma pelos seus parentes por não entender o ministério de Cristo, um ministério tão grande, talvez você que esteja um projeto tão maravilhoso na sua vida, talvez você que queira dizer: eu vou viver uma vida para Cristo, você deve enfrentar sim barreiras. Uma coisa bonita eu vi essa semana do pequeno empresário no domingo. Ele disse: olha, Juraci, eu vou organizar minha padaria. Quando tiver, vou terminar de arrumar tudo bonitinho. Vou botar alguém para tomar conta dela. Mas me chame de louco quem quiser, mas eu vou fazer a obra do Senhor. Eu vou viver da obra do Senhor. E aquilo alegrou no meu espírito. Porque é dessas pessoas que Jesus está procurando. Pessoas que se desprendam de tudo. Como o próprio Jesus se desprendeu. A ponto de sua mãe achar que ele estava doido. A ponto de seus irmãos ignorar o poder da palavra de Deus que estava na sua vida. Ignorar a unção que havia Deus derramado sobre ele. Então, meu irmão, aquela resposta de Jesus dura, mas objetiva para Maria, foi uma resposta com base no que Maria havia pensado antes. Com base no que ela diz, eles maquinam, eles planejam prender Jesus. A própria mãe e os seus irmãos planejam prender Jesus porque achavam que Jesus estava doido. Por que isso? Porque Jesus estava atendendo os famintos. Por que isso? Porque Jesus estava atendendo aquelas pessoas que estavam enfermos, coxos e aleijados. Por que isso? Porque a visão de Jesus era uma visão de Deus. E eles acharam que não. Eles acharam que Jesus estava fazendo fanatismo a ponto de sair para prender Jesus. Mas Jesus não foi nessa. Jesus sabia quem era ele. E Jesus disse para as pessoas: minha mãe e meus irmãos são todos esses que estão fazendo a vontade de Deus. Então, meu irmão, se você tem uma grande obra para você fazer, e as pessoas estão te dizendo que você é louco, estão dizendo que você vai passar fome, que você vai fazer isso ou você vai fazer aquilo, espelhe-se. Você não será o primeiro nem o último, porque Jesus foi tido por louco por sua mãe e por seus irmãos. Amém, Jesus.